Agora vamos entrar naquele assunto triste, chato, preocupante, porque mostra como as pessoas pensam, algumas pessoas acabam pensando na nossa sociedade, que a sociedade ela é feita de gente das mais variadas formas. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que têm pensamentos legais, que têm princípios e outras que não. O Lucas Herrero está ao vivo com a gente, só piscando, por favor, o Herrero aqui. O Herrero ele tem as informações atualizadas desse caso que aconteceu no interior aqui do estado de São Paulo, em Presidente Prudente. Me coloque a plaquinha, por favor. Pode ser qualquer uma. A matéria está pronta aqui, mas antes da matéria eu quero mostrar uma das placas. Essas mesmas placas que apareceram anteriormente ao Lucas Herrero. Aquelas frases horrorosas que foram colocadas em um estabelecimento lá de Presidente Prudente. Não sei se é restaurante ou boteco. É uma hamburgueria. Uma hamburgueria. É. Olha aqui essa, ó. Fazer as refeições juntos une a família. Etiópia, povo sem união, brincando com quem passa fome. Cadê a outra placa? Pode colocar a outra. O cão é o melhor amigo do homem. Goleiro Bruno, se referindo a Elisa Samúdio. Cadê a outra placa também? Cadê a outra? Ó, filho a gente não cria para nós, criamos para jogar no mundo. Alexandre Nardoni, se referindo a Isabelinha. A Isabela Nardoni, aquela garotinha que vocês se lembram muito bem, que infelizmente foi jogada do alto de um prédio. O pai foi condenado, a madrasta foi condenada também. Um crime que chocou não só o Brasil, mas o mundo inteiro, com toda certeza. Então esse tipo de brincadeira não se faz, mas não se faz de jeito nenhum. Antes do Herrero atualizar para a gente, vamos assistir a matéria que está pronta para ser exibida aqui no Bora São Paulo. Pode rodá-la, por favor. Filho a gente não cria para nós, cria para jogar ao mundo. Assinado Alexandre Nardoni. Esta é apenas uma das peças de decoração deste restaurante em Presidente Prudente, interior de São Paulo. As fotos são divulgadas em uma rede social. Eles também fazem menção a outras tragédias, como a fome na África e a mais recente, com a morte de Elisa Samúdio, assassinada em 2010 pelo goleiro Bruno. A resposta dos internautas foi imediata. Centenas de comentários mostraram repúdio às publicações. A repercussão foi tanta que chegou ao PROCON municipal e estadual. Em poucos dias, mais de 30 reclamações foram feitas. Vão ter o prazo de 15 dias para apresentar a defesa. Se quiserem abrir mão da defesa para encerrar o assunto, pagar, que tem 30% de desconto se for à vista ou 20% se parcelarem. O PROCON não é o único órgão que entrou nessa história. A OAB e a Defensoria Pública de Presidente Prudente também estão acompanhando o caso. Eles estudam se alguma medida pode ser tomada ainda nos próximos dias. Nós conversamos com o gerente do restaurante e autor das postagens. E eu deixei bem claro desde quando a gente abriu que aquilo é uma piada. Então eu acho que não existe retratação para uma piada, existe graça ou sem graça. Eu respeito, igual eu disse, nós estamos num país democrático, a pessoa tem todo o direito de dizer eu achei super sem graça e de mau gosto, está no direito dele. Agora, por outro lado, eu tenho o direito de fazer piada do que eu achar bem, que eu bem entender, entendeu? Você tem o direito de fazer piada com o que você bem entende, mas você não tem o direito de ficar expondo esse tipo de pensamento aqui, porque você expor o seu pensamento em uma placa como essa, você está chocando as pessoas, você está mexendo com as pessoas, principalmente aquelas que foram abaladas, aquelas que sofreram com esses casos todos. Hoje em dia a gente tem confundido muito liberdade de expressão com liberdade para falar o que quiser sem ter responsabilidade com o que você está falando. Então, olha, a primeira coisa que eu devo pedir para o nosso telespectador, se você não comunga disso, e eu acredito que a maioria não comunga, que não frequente esse tipo de estabelecimento. Agora, quem gosta, quem comunga desse tipo de frase, como essa e tantas outras que foram colocadas aqui, que frequente. E eu venho dizendo o seguinte, há muito tempo já, que o maior exercício do ser humano, Mayara, é você tentar entender quem está debatendo com você determinado assunto e principalmente aquela pessoa que pensa de forma contrária. Porque é fácil eu conversar com você, já pode ir colocando o Herrero, por favor, na parada. É muito fácil você debater um assunto com quem pensa da mesma forma que você pensa. Fica até legal, né? Ah, isso. Papo de boteco. Acaba que um termina endossando o que o outro está dizendo. Então, o difícil é você discutir com quem pensa da forma contrária. Você tentar entender o que aquela pessoa está querendo te dizer. Esse é um grande desafio para o ser humano.
É um desafio para mim, é um desafio certamente para você e para muitos que estão nos assistindo. Agora, eu não faço questão nenhuma de tentar entender esse tipo de gente aqui. Não faço questão nenhuma, não quero nem tentar entender o que ele está querendo dizer ou o que ele quis dizer. O que eu posso fazer é me distanciar. Hoje eu estou querendo comentar esse assunto de um jeito mais sóbrio, porque ontem eu perdi as estribeiras, perdi a paciência, perdi qualquer coisa. E o Herreiro sabe muito bem disso, porque estava ao vivo comigo ontem na rádio. Ô Herreiro, vamos lá. O nosso repórter aí disse que a OAB, a Defensoria, estão no caso, além do PROCON. O PROCON foi o primeiro órgão a ser comunicado. O Ministério Público já tomou conhecimento? Além disso, já agiu a respeito disso aqui ou ainda não, Herreiro? Muito bom dia, bom trabalho a você. Ministério Público e Polícia Civil, viu, Joel? Muito bom dia a você, bom dia também a Maiara e a todo mundo que acompanha o Bora São Paulo. Esse é um caso muito delicado, né? Aconteceu lá em Presidente Prudente. Eu já adianto que tem novidades sobre a ação do Ministério Público e da Polícia Civil, explicando que esse bar foi multado, né, pelo PROCON por apologia ao crime e o PROCON entende que o bar infringiu, sim, o Código de Defesa do Consumidor. A gente ouviu o gerente do bar, o Daniel Arena, eu também conversei com ele e ele acrescentou algumas questões. Disse que vai continuar, sim, escrevendo as mensagens, porque são piadas que não refletem a opinião dele. Com isso, mesmo com a punição, mesmo com a multa, ele vai seguir escrevendo. Agora sim, informação exclusiva, o Ministério Público vai abrir uma investigação criminal, Joel, para estudar se leva o caso à justiça. Esse caso já está com o promotor de Presidente Prudente. E o PROCON, na sequência, depois de multar o bar, enviou um ofício para a Delegacia Geral de Polícia Civil pedindo que se apure melhor o caso, já que além da punição administrativa, também cabe analisar o artigo 287 do Código Penal, por causa justamente da apologia ao crime. Então, o secretário estadual de Defesa do Consumidor, o Fernando Capês, enviou esse ofício à Polícia Civil para que o DINTER 8, lá de Presidente Prudente, analise e investigue o caso, para que além da punição administrativa, a gente também tenha uma punição criminal. Lembrando, o artigo 287 prevê pena de detenção de 3 a 6 meses ou uma multa, Joel. Porque o PROCON é muito pouco nessa parada. O PROCON disse que vai aplicar uma multa, já deve ter aplicado. Se o cara pagar, está tudo resolvido. Agora, o que nós precisamos saber, e a polícia está caminhando nessa linha, é para ter condição de enquadrar esse estabelecimento ou o sujeito em algum artigo aí. Se tiver condição de enquadrar, que se enquadre, para que ele responda pelo possível crime que cometeu. Eu não vou dizer aqui que houve um crime, porque eu não sei no Código Penal se há algo que se enquadre, né? Se há algum artigo ali que se enquadre isso aqui que estamos mostrando. Então a polícia tem que mostrar para a gente, o Ministério Público também tem que mostrar para a gente. Não é porque tem muita coisa na nossa sociedade que não é crime, mas que choca a gente. Concorda comigo? Isso aqui é chocante para mim. Né? Mas eu preciso saber se é crime ou não, e quem tem que me dizer isso é a polícia, é o Ministério Público também. Tem mensagem de telespectador falando a respeito disso. Tem, mas eu queria só perguntar pro Herreiro, ele em momento nenhum, você conversou com ele, né, Herreiro? Ele pede desculpa, ele se diz arrependido? Não, ele disse que vai continuar momento, escrevendo. Né? Você não ouviu o Herreiro dizer? Ele falou que vai continuar escrevendo. Mas em algum momento ele fala, não, quero pedir desculpa pra família, pra mãe da Isabela, em nenhum momento. Não tem isso não, né, Herreiro? Então, no único momento em que ele pediu desculpa foi depois da mãe da Elisa Samúdio ter ligado para ele e pedido para ele retirar o post das redes sociais. De resto, ele não fez mais absolutamente nada. Imagine uma mãe, já pode ir colocando a mensagem, por favor. Imagine uma mãe, ó, pelo amor de Deus, tire essa frase daí, porque minha filha morreu. A minha filhinha de 5 ou 6 anos de idade caiu do alto do prédio, jogaram a minha filha de lá. Então, pelo amor de Deus, tira a frase daí, eu tô te pedindo, tá? Imagine precisar chegar a esse ponto. A mensagem aqui da Isabel Machado, né, chegou pra gente. Bom dia, Joel e Maiara. Lamentável a postura do proprietário deste estabelecimento. Uma pessoa totalmente desprovida de amor ao próximo. Cada dia que passa, me surpreendo negativamente com o ser humano. Mais amor, por favor. Valeu, Isabel. Muito obrigado. Uma frase que eu costumo dizer e vou reforçar agora novamente para vocês. Pode colocar o Herreiro para eu me despedir dele, por favor. Quanto mais eu conheço o homem, mais eu gosto dos bichos. Mas eu passo a amar os bichos. Valeu, Herreiro. Um abraço para você. Bom trabalho. Mais tarde a gente se encontra lá na Rádio Bandeirantes.